Eu vou dar uma breve introdução sobre a Coulsan. A Coulsan é um banco de sangue de São Paulo. É uma organização filantrópica sem fins lucrativos que foi fundada em 1959. Tem a sua sede na cidade de São Paulo e atende mais de 20 cidades vizinhas. O atendimento é predominantemente SUS e nós coletamos, em média, 14.300 bolsas por mês. Essa foi a média do ano passado. Então, aqui está o mapa onde nós temos nossas agências transfusionais. Nós atendemos mais de 100 hospitais, mas temos agências dentro de 62 hospitais que estão distribuídos no litoral de São Paulo, interior e na Grande São Paulo. E aqui são os nossos postos de coleta. Então, em amarelo e roxo são os postos de coleta. No total, são 10 postos, que tem tanto no litoral quanto no interior. E em roxo são os processamentos que fazem o fracionamento desses hemocomponentes, desse sangue total que é coletado. E aqui em vermelho, a estrelinha vermelha, a gente tem a sede, que é onde tem os laboratórios de imunohemato e o controle de qualidade, além de um processamento um pouco menor que os regionais. Então, o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês é a informatização desse trecho do controle de qualidade, onde o nosso sistema informatizado do ciclo do sangue ele não contempla. Então, ele é o cálculo baseando-se na produção que a gente tem de hemocomponentes, é feito um cálculo de amostragem automática. Essas amostras são recebidas no controle de qualidade, os resultados inseridos no sistema. Isso vai gerar, então, alguns relatórios. Todos os dados não conformes, eles são notificados ao processamento de origem e todos os dados que são inseridos no sistema vão gerar, então, os indicadores. Então, vamos lá, como que isso funciona? Então, essa tela é uma tela que tem lá no processamento, onde o processamento vai inserir diariamente a produção dos hemocomponentes. Então, todo dia eles colocam cada tipo de hemocomponente que foi produzido. Isso vai alimentar uma planilha que faz um cálculo automático do quanto que eles têm que enviar de hemocomponentes para o controle de qualidade. Então, o laboratório de controle de qualidade ele segue um calendário. Cada dia da semana é um tipo de hemocomponente que é enviado. E daí esse sistema ele calcula baseando-se, acho que está difícil de ver aqui, né? Mas ele se baseia na amostragem mínima exigida pela legislação, a produção que teve, então, como eles alimentam todo dia a produção, ele vai calculando o quanto que deve ser enviado, faz uma projeção futura dessa produção e se baseia em quantos dias ainda tem de envio para o LCQ. Então, ele calcula para o processamento e diz, por exemplo, aqui... Ai, como eu volto? Aqui... Eita! Aqui ele diz que precisa enviar, então, 3 unidades de concentrado de hemácia para o LCQ. Então, o processamento vai cadastrar esses hemocomponentes que vão ser enviados, colocando todos esses dados. E isso, então, vai gerar uma folha de trabalho que vai ser enviada junto com os hemocomponentes. Então, nessa folha de trabalho já tem a rastreabilidade do transporte e tem uma folha de trabalho para cada tipo de hemocomponente que vai ser enviado. Porque esse formulário ele vai ser preenchido pelo controle de qualidade com os resultados que eles vão obter. Depois de feito isso, quando esses hemocomponentes chegam no controle de qualidade, é gerado um código para cada amostra que foi enviada com código de barras. Esse código ele é inserido no formulário e também em todas as bolsas e em todos os tubos dos testes que vão ser realizados. Então, tudo tem uma rastreabilidade através de códigos de barra. O Bactec também leva esse código e a gente tem uma rastreabilidade a mais, que é com o código que tem no frasco do Bactec. E daí o controle de qualidade vai dar entrada nessas amostras. Tudo que o processamento cadastrou vai entrar no sistema do laboratório de controle de qualidade, ela vai conferir todos os dados e dar o recebimento. Depois disso, a gente vai prosseguir para os testes. Então, depois que foram feitos todos os testes, a gente vem, então, na aba de resultados e a gente vai vincular aquele código que foi gerado no controle de qualidade àquela amostra que foi enviada. E vamos colocar todos os resultados que foram obtidos. Então, esse sistema desenvolvido na Coulsan, ele tem algumas automações. Então, por exemplo, o grau de hemólise, o nosso espectrofotômetro, ele gera um arquivo com todas as amostras que foram testadas.
Esse arquivo ele é interfaceado no sistema e automaticamente o sistema preenche com o resultado em cada uma das amostras. Ele também faz conversão de volume, então a gente cadastrou qual foi a bolsa de coleta, ele já tem a tara e calcula então qual que é o volume daquela bolsa. Aqui, por exemplo, na aba de concentrado de plaqueta, a gente coloca um método que está fazendo o cálculo e ele vai fazer a contagem automática dessa célula. A gente vai colocar o resultado da contagem e ele vai calcular a contagem por unidades, corrigindo o volume, assim como no plasma fresco, a gente coloca qual a câmera que foi utilizada, ele já sabe qual o volume, qual a diluição que a gente utiliza e vai fazer toda a correção para obter a quantidade de células. Em relação ao plasma fresco congelado, a dosagem de fator 8 a gente faz em pool de 4 unidades. Então, o próprio sistema ele monta esse pool, é sempre 4 unidades do mesmo processamento, e daí isso vai gerar uma etiqueta que vai ser colada no pool, e a gente vai fazer a leitura disso e depois inserir os dados no sistema. Então, o sistema automaticamente vai preencher cada uma dessas amostras com o resultado que a gente colocou do pool. E daí esses resultados vão ser salvos. A gente pode tanto salvar individualmente, como salvar todos de uma vez só. E isso vai gerar um relatório. Esse relatório ele é um relatório contínuo, então todos os resultados do LCQ vão sendo incluídos nesse relatório. A gente pode fazer um filtro por período, então quero avaliar por um período a rotina que a gente teve, por origem de processamento, por tipo de hemocomponente, ou a gente pode consultar uma doação em específico. E aqui ele traz todos os resultados que a gente teve. Quando a gente tem algum resultado não conforme, ele vai destacar, então fica assim vermelhinho. E se a gente coloca o mouse em cima, ele dá qual que seria o valor esperado, o valor de referência. E com esse relatório, a gente consegue ver tudo o que está sendo feito no LCQ. Então, quando tem ainda algum resultado pendente, ele vai ficar em aberto. Então, por exemplo, aqui, esse plasma estava sem digitação do peso. Como tem o cálculo pela tara da bolsa, então ficou um volume negativo. Aqui embaixo, não sei se dá para ver, está pendente de fator 8. Então, a gente consegue acompanhar todos os testes que estão sendo realizados. Depois que foi finalizado, a gente vai fazer a conclusão desse teste. Então, a gente tem um botão que, diferente do salvar, ele é individualizado. Então, o colaborador do LCQ ele tem que olhar cada amostra, o resultado que obteve, e fazer a conclusão. Quando a gente conclui e a gente tem algum resultado não conforme, isso vai gerar uma notificação para o processamento. Então, o LCQ, no final de todas as rotinas, ele vai abrir essa aba de notificações e vai notificar o processamento de origem de que teve um resultado não conforme. Então, aqui a gente vê que a gente tem uma plaqueta com uma contagem baixa. Então, esse processamento vai ser notificado. Daí, eu fui lá para a tela do processamento. O processamento recebeu, então, essa notificação, que está com uma contagem baixa. E a primeira ação do supervisor do processamento é ter ciência de que ele tem um resultado fora. Então, ele dá ciência aqui e ele vai acompanhando. Aqui a gente tem uma tela de consulta de notificações. Então, ele consegue puxar por um período e ele consegue ver o que ele tem de notificações nesse período, para ver se foi uma coisa pontual ou se é uma coisa que está acontecendo com frequência, para ele poder tomar uma ação. Então, aqui a gente vê que esse processamento ele estava com um concentrado de plaqueta fora, que era aquele que a gente viu, e um concentrado de hemácias. Então, ele puxa por período que ele acha que é conveniente, uma semana ou mais, e daí ele vai avaliar qual que é a causa dessa não conformidade. Então, ele vai puxar por um período, aqui ela só teve um concentrado de plaqueta fora, mas se ela tivesse mais concentrados de plaqueta fora, eles estariam todos agrupados aqui, porque muitas vezes é a mesma causa. Então, a gente não precisa ficar analisando individualmente, a gente pode analisar um conjunto para entender o que está acontecendo e o que está levando a isso. Então, aqui a gente vai ter os campos para fazer essa análise. Então, aqui a gente faz uma descrição da análise e aqui um plano de ação, se baseando na ferramenta 5W2H, e a gente vai alimentando, então, esse sistema. A gente consegue inserir novas ações e vai colocando se ele está em andamento ou se ele está concluído. Quando ele estiver concluído, o processamento faz a conclusão e
a gente consegue consultar todas essas ações que foram tomadas. Bom, além disso, como aqueles dados do LCQ foram todos incluídos nesse sistema, a gente consegue ter uma avaliação de todos os dados. Então, esse é um dashboard que a gente consegue olhar tudo que foi feito no mês. Então, a gente aqui consegue filtrar por tipo de hemocomponente, o ano, o mês, e também consegue filtrar por processamento. Então, aqui, por exemplo, no mês de março, a gente teve uma produção de 15.911 concentrados de hemácia. Foram testados 166, o que dá uma porcentagem de 1%. Né? O mínimo que a gente deveria ter testado era 165 hemocomponentes. Então, a gente vê que aquele cálculo de amostragem que eu mostrei lá no início, ele consegue fazer com que a gente não teste muito além do necessário e tenha um gasto aí com testes a mais. E daí a gente vê aqui embaixo os resultados. Então, a gente tem aqui 100% de conformidade de hemoglobina, hematócrito, grau de hemólise e microbiológico. E embaixo a gente consegue ver por processamento, a quantidade de hemocomponentes que foram produzidos por processamento, que foi testado e os resultados. E todos esses dados, então, eles vão entrar vão ser usados também para fechar um indicador. Então, a gente utiliza a mesma base de dados. E aqui a gente tem o nosso indicador do mês de março. Aqui a quantidade de hemocomponentes que estavam fora do que é preconizado. O que estava dentro é a porcentagem por tipo de hemocomponente. Aqui a gente tem a porcentagem geral, então a nossa meta é de 90% dentro das especificações. E aqui a gente consegue ter esse gráfico e tem também, mais para baixo do indicador, uma análise desse indicador. E lá embaixo abre para a gente um campo de plano de ação quando necessário. E o que é interessante desse indicador é que a gente consegue visualizar quando a gente tem planos de ação que ficaram pendentes de outros meses. Então, a gente faz com que aqueles planos de ação antigos não fiquem perdidos. Ele gera aqui, ele sempre, em qualquer mês que a gente vai entrar, ele vai ter aqui uma ação pendente aqui em cima, que a gente consegue ver, então, quais são os planos de ação que ainda estão em andamento ou planejados e que não foram finalizados. Bom, e daí como que a gente chegou até aqui? Quem desenvolveu todo esse sistema foi o Cristiano, ele é nosso gestor de processos, e ele é biólogo, ele não tem formação em TI ou em programação. E daí tudo começou ali com as planilhas de Excel, então ele tinha uma facilidade grande em desenvolver planilhas. E daí a gente tinha uma planilha para cada mês, que era alimentada com um monte de informações, e cada mês gerava uma nova planilha. E até que a gente partiu, a gente não, ele, né? Mas a gente partiu então para Google Planilhas. O Google Planilhas, ele já deu vários benefícios, porque ele permitia a interação entre um setor e outro, algumas automações, a gente já evoluiu muito. Só que o Google Planilhas tem um problema, que a gente destruía as planilhas dele. Então, era a gente arrastando célula, apagando linha. Ele ficava muito pé da vida com a gente, porque sempre ele tinha que estar arrumando. Então, ele perdia horas procurando o que a gente tinha feito de errado. Ele não conseguia bloquear a planilha totalmente para que a gente não estragasse ela. Então, ele começou, depois que a Coulson adquiriu o Google Workspace, ele começou a estudar esse app script, que juntamente com o Google Planilha, ele consegue fazer essas páginas de internet, HTML, e consegue, então, desenvolver coisas muito mais controladas. Então, eu pedi para ele me listar os principais benefícios dessa ferramenta. Então, a gente tem um controle total e segurança dos dados, que faz justamente isso, ninguém poder alterar um dado, ele consegue fazer com que os campos sejam fixos. Então, é uma página de internet onde você não consegue ficar mexendo, né? Você não consegue ficar voltando para alterar resultado. A validação estrita de dados, então, checagem de erros. Se é um campo que é para colocar data, ele não vai aceitar que você coloque outra coisa. Ele consegue deixar os campos muito mais certos para que sejam preenchidos corretamente.
Processos e regras automatizadas, que ele chama de esteira de trabalho. Então, ele consegue vincular e fazer com que as coisas sejam mais automatizadas. Então, ele teve uma resposta em um link, você consegue emitir automaticamente o e-mail para fulano. Então, você consegue fazer essa automação de uma forma para ele, muito fácil, né? Já estou terminando. Então, a gente vai pedindo, é uma coisa muito dinâmica, as meninas estão aqui dando risada, porque a gente pede muita coisa para ele. Então, se eu tivesse vindo 6 meses atrás, seria diferente. Se eu vier 6 meses no final do ano, já vai estar uma outra planilha aqui para mostrar para vocês. Então, é isso, eu deixo aqui meu contato e o contato do Cristiano, aqui é o LinkedIn dele, onde ele, se for dúvidas técnicas de informática, com certeza ele vai conseguir responder muito melhor. E eu agradeço aqui a atenção de todos vocês e o convite mais uma vez.